Olá minhas queridas, espero que esteja tudo bem convosco. No vídeo de hoje vamos discutir um pouco cuidados de pele para bebés e crianças. É um pedido que eu recebo com alguma frequência aqui no canal e que eu já tinha prometido fazer há algum tempo e eu estava a pensar como é que havia de fazer o vídeo, porque há os cuidados básicos para bebés e crianças e depois também há problemas específicos que aparecem nos bebés, nas crianças ou até mesmo na adolescência e que eu não sabia exatamente se havia de incluir tudo no mesmo vídeo, nem se não. Portanto, eu hoje decidi falar sobre os cuidados básicos gerais de uma pele de um bebé ou de uma criança. E depois, se calhar em vídeos à parte, se vocês tiverem alguma questão em específico sobre algum problema de pele característico dos bebés ou das crianças ou da adolescência, então se calhar nessa altura podemos fazer um vídeo à parte sobre essas coisas, assim o vídeo fica mais simples, mais fácil de entender. E portanto, sem mais demoras, vamos começar a falar quais são as necessidades de uma pele de um bebê e de uma criança e que tipos de produtos devemos utilizar para manter cuidado. Então, os bebés não têm a barreira hidrolipídica da pele completamente formada, o que faz com que estejam mais suscetíveis a irritações, sensibilidades, perda de água, desidratação, pele seca, etc. Além disso, o manto ácido da pele também não está completamente formado até ao primeiro mês de vida, mais ou menos, e portanto isso faz com que sejam mais suscetíveis, por exemplo, a ingredientes detergentes ou a pHs demasiado agressivos nos produtos de limpeza e, portanto, nesse aspecto é preciso algum cuidado. Por a pele não ter barreira completamente formada, por o manto ácido ainda estar em formação, a pele torna-se mais fina e é também mais suscetível a alguns ingredientes que nós enquanto adultos conseguimos tolerar, mas que se calhar um bebê não consegue tanto e que pode vir a desenvolver alguns problemas. Então, quais são as etapas principais dos cuidados de um bebê e de uma criança, que normalmente a maior parte destas dicas aplicam-se até aos 3 anos de idade, mais ou menos. Depois dos 3 aos 7 é uma fase mais intermédia, em que se calhar os cuidados de pele acabam por ser mais ou menos os mesmos que deveriam ser enquanto bebés, mas se calhar, por exemplo, para o cabelo, como normalmente já tem mais cabelo, o cabelo está mais denso, já está a começar a crescer e tudo mais, se calhar já precisa de alguns cuidados diferentes. E depois a partir dos 7, onde muitas crianças já conseguem aguentar produtos mais normais, mas outras terão algumas necessidades mais específicas. Portanto, dos 7 aos 13 depois é assim uma fase mais intermédia novamente, e depois a partir dos 13 é quando já são na adolescência e que normalmente já podem utilizar os mesmos produtos que se usam em adultos, mas uma rotina simples, seja para um bebê ou para uma criança de que idade seja, deve-se prender com uma limpeza da pele, hidratação da pele e proteção da pele. Se vocês costumam seguir os vídeos sobre cuidados de pele aqui no canal, certamente isso não vos vai parecer muito esquisito. Os produtos de limpeza, sobretudo até aos 3 anos, são importantes que tenham um pH entre 5 e 7 para que a pele não esteja desregulada, para que consiga manter os níveis normais de hidratação e porque, como eu disse, visto que principalmente em bebés a barreira hidrolipídica ainda se está a desenvolver e o manto ácido também, a pele está mais suscetível a pHs, por exemplo, muito elevados, que às vezes ocorrem em produtos mais para adultos. Além disso, a pele também pode ser mais sensível a fragrâncias ou a corantes, óleos essenciais e, portanto, neste campo muitos produtos de bebés vão ter perfume e coisas assim. É ideal se não tiver perfume ou se o perfume estiver mais para o fim da lista dos ingredientes. Uma coisa importante quanto à higiene, seja de um bebê ou de uma criança, é manter os banhos curtos e com água morna. A exposição prolongada à água acaba por deixar a pele mais desidratada e mais fragilizada e, portanto, manter o banho curto com uma água a uma temperatura tépida e usar um produto simples, mais se calhar indicado também para peles sensíveis, que é sempre mais seguro, acaba por não interferir muito com o problema da sensibilidade da pele de um bebê. E evitar, por exemplo, aqueles banhos de espuma super longos. Eu sei que as crianças muitas vezes acham que são muito divertidos e os pais também, para as ajudarem a incentivar a quererem tomar banho, acabam por fazer aqueles banhos de espuma, mas não só são banhos mais longos que desidratam mais a pele, como os próprios produtos que fazem a espuma têm detergentes mais agressivos e às vezes também têm fragrâncias que podem deixar a pele mais sensibilizada. Então, sobretudo se houver
já há casos de pele sensível ou de pele atópicas, eczemas, dermatites, psoríases, etc. na família, então ainda é mais importante ter cuidado neste ponto. Depois é importante manter a pele hidratada. Os bebés muitas vezes até nascem com a pele bastante seca, precisam de uma hidratação mais completa e ao longo de toda a sua vida é importante que a pele se mantenha hidratada para estar o mais saudável possível. A melhor forma de hidratar a pele de um bebê ou de uma criança é logo a seguir ao duche, enquanto a pele ainda está assim ligeiramente úmida, já se tirou o excesso de água com uma toalha ou assim, mas a pele ainda está ligeiramente úmida, aplicar uma loção. Novamente, pode ser uma loção para bebés, crianças, há algumas loções de adulto que são seguras para crianças, já vos vou mostrar um exemplo mais para o final do vídeo. O importante é ser uma loção que dê hidratação, que não tenha grandes perfumes e coisas assim, só para a pele retomar o nível normal de hidratação e prevenir a perda de água. Se for uma criança já com uma pele mais sensível, que mostra sinais de alergias ou de eczemas ou assim, ou se já houver casos na família novamente de sensibilidades e coisas assim, é bom optar por um produto de corpo que tenha um extrato de aveia, normalmente o Colloidal Oatmeal, que se vê em muitas etiquetas de produtos para criança. É uma boa opção porque ajuda a acalmar a pele e evitar irritações e, portanto, é uma boa opção, mas no geral, novamente, não tem que ser um produto por aí além, não tem que ser nem muito caro nem muito barato, não há assim regras específicas, mas é importante que seja utilizado, que alguns pais optam por não utilizar creme hidratante, mas depois os bebés e as crianças ficam com a pele ainda mais seca e, por natureza, eles já têm tendência a ter a pele mais seca. É ainda importante utilizar proteção solar, obviamente mais quando as crianças ou os bebés estão na praia, obviamente isso é fundamental, mas muitas vezes também no rosto e muitas crianças quando estão no infantário acabam por vir brincar para o exterior e estão mais expostas à radiação e a verdade é que a exposição à radiação é o que causa muitos problemas e nesta altura pode começar a causar algumas mutações celulares que depois vão quase que criar um padrão no desenvolvimento da criança e mais tarde podem levar a alguns problemas e portanto é muito importante manter a pele protegida. A criança que esteja na escola ou no infantário é bom dar à educadora um protetor para lhes pôr ou perguntar na escola se eles põem ou então se nenhuma dessas opções estiver disponível, tentar ensinar a criança o mais cedo possível a aplicar o protetor solar. Claro que nós não queremos tornar isto uma obsessão, nem queremos que a criança seja gozada por outros não do género, mas a verdade é que todas as crianças deviam ter esse hábito e eu acho que até seria muito bom ser implementado nas escolas o hábito de aplicar proteção solar antes das crianças irem para o recreio. Mas pronto, pequenos passos de cada vez. No caso das crianças, os protetores minerais que têm filtros minerais como o óxido de zinco e o dióxido de titânio são os mais indicados, não só porque, como são filtros físicos, minerais, não são tão absorvidos na corrente sanguínea e não há tanto risco de irritações, principalmente, novamente, nas crianças que têm a pele mais sensível, mas também esses não costumam arder nos olhos e acabam por dar uma camada de proteção bastante fiável e, portanto, os protetores minerais são boas opções para as crianças e, novamente, eu também deixo algumas sugestões, como todos os produtos que tenho vindo a falar, deixo algumas sugestões abaixo do vídeo. Por fim, na questão dos bebés, é importante tocar no assunto da muda da fralda, porque é uma questão que também surge com alguma frequência e eu acho que aqui não há uma solução para tudo e o que funciona vai depender muito de bebê para bebê, de pai para pai, enfim, as preferências também são diferentes. Obviamente é importante utilizar alguma coisa que ajude a prevenir a formação de assaduras, porque as assaduras são um grande desconforto para o bebê e também deixam a pele num estado inflamatório que não é ideal. E portanto, aqui, tanto usar se calhar uma pomada para a muda da fralda, que normalmente tem óxido de zinco na composição, que por ser um mineral acaba por absorver um pouco a umidade e portanto previne a formação de assaduras, mas também pode-se usar, por exemplo, um pó de araruta, que é um produto mais natural, que se encontra nas lojas tipo celeiro, e ter uma daquelas tipo esponjinhas, como se utilizava antigamente para aplicar o pó no rosto, mas é uma boa opção para quem não quer pôr uma pomada ou alguma coisa assim, ou até mesmo por cima da pomada,
para manter a zona mais seca. O pó da araruta também ajuda a absorver o excesso de umidade e, portanto, a manter o bebê mais seco. Obviamente aqui a fralda também tem um papel importante, porque se a fralda tiver grande conteúdo de plástico ou se não tiver uma absorção muito boa, acaba por se manter mais úmida em contacto com a pele e isso piora as assaduras. Portanto, neste caso, até aquelas fraldas reutilizáveis podem ser muito boas para isso, porque tem o interior que nós podemos ir mudando. E obviamente que é um interior mais de pano e, portanto, é mais confortável em contacto com a pele, mas também algumas fraldas que têm mais absorção, mais período de absorção, acabam por manter o bebê mais seco e, portanto, nesse aspecto também é uma boa opção. Respondendo agora a uma pergunta que também recebo com alguma frequência, é importante utilizar produtos específicos para bebê, no meu bebê ou na minha criança? E como eu já disse, a partir dos 7 até aos 13, dependendo do tipo de pele, entre os 7 e os 13, a maior parte das crianças já começam a conseguir usar produtos normais. Apesar de que muita gente, pelo menos até aos 10 anos, ou assim, acaba por optar por usar produtos específicos para criança. Não é essencial utilizar produtos exatamente para bebê ou para criança, desde bebê, dependendo dos produtos que nós escolhermos utilizar. Alguns produtos para adultos, nomeadamente os que são mais feitos para peles sensíveis ou atópicas, acabam por preencher muitos dos fatores dos produtos de bebê. Então acabam por poder ser utilizados tanto por nós adultos como pelos bebés e pelas crianças. E há várias linhas neste sentido. Uma linha que eu quero dar de exemplo é a linha Atoderm da Bioderma, que eu também já falei em vídeos anteriores, e normalmente nestes produtos vocês vão ver, por exemplo, no produto de limpeza costuma dizer ou pH fisiológico ou pH neutro. O pH neutro é 7, o pH fisiológico é à volta de 5.5 e é o ideal para a pele também do bebê e que acaba por ser também muito bom para nós. E normalmente estes produtos vão ter aqui a indicação de que podem ser usados por toda a família. Alguns terão um desenho, outros dizem para toda a família e, portanto, se vocês, por exemplo, eu utilizei estes produtos em mim por causa da minha pele atópica, um dia que eu tenha um bebê, posso continuar a utilizar estes mesmo no meu bebê, não tenho que necessariamente comprar produtos específicos para bebê. A diferença é que nem todos os produtos para adulto têm esta característica e então os produtos normalmente para bebê ou criança acabam por assegurar mais facilmente esse fator e é mais fácil uma pessoa que não queira estar a confirmar se todos os produtos realmente são para bebê ou não, optar por comprar o produto para bebê que já sabe que respeita mais ou menos esses critérios. Ainda assim, eu veria sempre a questão do perfume e coisas do género, porque algumas marcas até põem bastante. Em relação à limpeza do cabelo, na maior parte dos bebés, alguns não nascem com muito cabelo, outros já têm algum cabelo e alguns bebés acabam por ter um problema que é a crosta láctea. Então, até aos 3 anos é importante utilizar um produto mesmo para bebê. Se utilizarem um produto destes de limpeza e o bebê ou a criança não tiver assim muito cabelo, muitas vezes estes produtos de limpeza acabam por ser o suficiente para limpar o couro cabeludo e não é preciso um shampoo à parte. Alguns bebés têm mais cabelo que precisam de uma coisa que faça assim um bocadinho mais espuma para que o cabelo não fique assim muito peganhento e nesse sentido utilizar um shampoo mesmo para bebê é uma boa opção. Se o bebê tiver, por exemplo, crosta láctea, aí já é importante usar mesmo um shampoo específico para crosta láctea, que eu também posso deixar um link lá em baixo, que é para ajudar a remover essa camada mais depressa para que depois o couro cabeludo se mantenha saudável. A partir dos 3 anos mais ou menos, as crianças já podem começar a utilizar shampoos mais de adultos, se forem produtos já indicados para uma pele mais sensível ou assim. Eu tenho, por exemplo, aqui este shampoo da Cloran, que já vos falei mais vezes, e este tem o tal extrato de aveia, que normalmente ajuda com as peles mais sensíveis, mas este também diz aqui para uso familiar, crianças a partir dos 3 anos. E novamente, se lerem as etiquetas dos produtos para adultos, alguns vão dizer que são para toda a família, que podem ser usados por crianças, e obviamente nesse caso são uma boa opção. Novamente, a partir dos 7 anos mais ou menos já é possível começar a utilizar produtos de adultos mais normais, no entanto nunca é mau manter o uso destes produtos mais indicados para peles sensíveis e assim porque muitas alterações vão ocorrer nesta idade e a pele pode começar a mostrar mais sensibilidade a alguma coisa e portanto manter o uso destes produtos assim mais indicados para peles sensíveis pode ajudar a manter a pele da criança obviamente mais regular. Depois, quantas vezes ao dia devemos fazer a higiene e coisas assim?
Obviamente um banho ao dia é o suficiente para limpar o corpo e o cabelo. No entanto, no caso, por exemplo, do rosto, se puserem o protetor solar no rosto da criança ou do bebê, é importante limpar ligeiramente e pôr só um hidratante básico à noite para que a pele não esteja sempre exposta aos filtros solares, que não são perigosos, mas que a pele também precisa de mais hidratação sem ser de proteção solar durante a noite. E obviamente num bebê, no caso da muda da fralda e assim, tentar sempre manter a pele limpinha. Se estiverem por casa, podem usar um paninho quente, com um bocadinho de sabão ou assim. Se estiverem fora, as toalhitas podem ser uma ajuda. Aquelas toalhitas que têm menos ingredientes e menos perfume, assim como por exemplo as water wipes, são das melhores opções, mas também há algumas opções para peles mais sensíveis, até mesmo no hipermercado, que geralmente têm um pH mais regular e que não têm tanto perfume e, portanto, acabam por ser boas opções. Como eu já disse ao longo do vídeo, eu vou-vos deixar algumas sugestões de produtos lá em baixo. Obviamente eu não tenho aqui grandes produtos de bebê para vos mostrar, porque é um produto que eu não estou a consumir, pelo menos para já, um dia mais tarde, se Deus quiser. Mas eu deixo-vos algumas sugestões com base nestes princípios de bons produtos que vocês podem escolher. Se tiverem alguma dúvida em específico ou se quiserem que eu discuta se calhar problemas mais da adolescência, de pele ou assim, digam-me alguma coisa lá em baixo, porque eu posso fazer depois outro conteúdo em relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, façam um gosto se vocês gostaram e eu vejo no próximo. Tchau!